Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário vocês estão assistindo essa aula aí, tá? Como prometido, vamos para mais uma aula de aspectos históricos e geográficos de Pojuca, beleza? Deixa eu só ver se o áudio tá legal. Legal? Tá, boa, né? Deu aqui uma interferência, um ecozinho, tá? Organizei um espaço melhor, a iluminação tá bem melhor agora. A o vídeo, né? Vai ficar também melhor enquadrado. Espero que vocês gostem da aula de hoje. Hoje a gente vai ver 2 capítulos do Atlas, tá? São muitos capítulos, é impossível a gente ver tudo até o concurso. Hoje a gente vai ver sobre os símbolos de Pojuca, pode cair alguma questão sobre isso, né? E essa banca gosta dessas coisinhas. E um pouco sobre o meio ambiente de Pojuca. Então vamos ver 2 capítulos hoje. Depois eu vou trazer para vocês, deixa eu só mostrar aqui. A gente vai ver símbolos hoje e o meio ambiente, né? Meio ambiente de Pojuca, né? Depois, vendo aqui essa parte do meio ambiente, a gente vai ver impactos ambientais. Impactos ambientais não hoje, numa próxima aula. E depois disso, a gente vê para fechar. Cadê? Vamos lá. Juventude na cidade do campo. Vamos ver, tá? Não está reproduzindo para vocês ainda, eu sei. Gênero, raça e etnia. E não, né? Festas, patrimônio material e imaterial. Cadê? E finalizamos com um capítulo 46, que diz respeito ao ensino no município de Pojuca. Então, essas aulas eu vou estar gravando para vocês, né? Essas aulas não vão acontecer sincronamente. Então, a gente ainda tem aí ensino no município de Pojuca, vamos lá, 2, patrimônio material e imaterial, 3, festas, 4, herança cultural, 5, raça e etnia, 6, gênero. Raça, etnia e gênero, na verdade, eu vou ver se eu gravo, né? Porque isso aí eu acho que será bem menos cobrado. Juventude na cidade e no campo. Então, vamos colocar 5 capítulos com os 2 de hoje, né? Meio ambiente e símbolos de Pojuca, formam 7 assuntos. Eu vou tentar dividir aí pelo menos em duas aulas, né? Mais 2 aulas, além das 2 aulas da aula que nós vamos ter hoje e das 2 aulas que já estão gravadas, tá? Então vamos lá para o capítulo 7, símbolos do município, né? Deixa eu colocar na visualização aqui, tela cheia. Deixa eu reproduzir minha tela para vocês. Hoje, feriado aqui na cidade de Escada, mas eu estou aqui gravando uma aulinha para vocês, como prometido. Amanhã eu estou gravando uma aula de PNE, que vai estar disponível também, tá? E sexta-feira a gente vai resolver umas questões sobre o Plano Nacional de Educação. Tá bom, pessoal? Vamos embora. Vamos para o que interessa. Vou ocultar. Então, símbolos do município de Pojuca. Já aparece aí para você, né? Aqui temos 2 imagens. Desfile cívico com destaque para a bandeira municipal. Essa foto é do arquivo da Secretaria Municipal de Educação, né? Provavelmente um desfile de 7 de setembro. E a bandeira oficial do Ipujuca, do município de Ipujuca. Né? Foto, arquivo da Secretaria também Municipal de Educação, né? Um coqueiro, a cruz, um ramo de cana-de-açúcar aqui, né? Uma folha de cana-de-açúcar. Vamos embora. Vamos ver aqui a simbologia dessa bandeira e do brasão e também do hino de Pojuca. Tá? Aqui na aula, eu já coloquei o hino de Pojuca no material, diz muito respeito à história de Pojuca, né? As batalhas contra os holandeses e tal. Segundo o dicionário da língua portuguesa, símbolo é tudo que representa, sugere ou substitui alguma coisa. Os símbolos são ferramentas importantes na construção do imaginário social e pode servir de objeto para manipulação da mesma ou de processos aparentemente comuns. Então, o símbolo ele serve para representar uma ideia, né? Segundo Joseph Campbell, os símbolos não traduzem a experiência, apenas a sugerem, assim como a história. Ela não vai reproduzir a experiência propriamente dita, porque já passou, mas vai sugerir como foi que aconteceu. Da mesma forma são os símbolos, eles sugerem algo sobre a realidade do local. Por exemplo, na bandeira, no brasão de Pernambuco, nós temos
os ramos de cana-de-açúcar e os ramos de algodão, que são as duas maiores produções agrícolas do século XIX pernambucano, né? Já na bandeira do Império, tem o ramo de fumo e o ramo de café, que era muito mais importante para o Império, segundo uma economia mais centralizada no Rio de Janeiro, do que a cana-de-açúcar ou algodão, e também porque Dom Pedro I não gosta das elites do norte de Pernambuco, devido à Confederação do Equador, de 1824. Então, ao invés de ele colocar café e açúcar, ou café e algodão, ele vai colocar o fumo, que é um produto de menor importância do que o algodão e do que a cana-de-açúcar, mas a simbologia por trás disso é que Dom Pedro não queria homenagear as elites do norte. Já nas bandeiras aqui do norte, a gente vê muito a presença de cana-de-açúcar, né, que até hoje movimenta a economia ipojucana com a questão das usinas, né, e o algodão, os coqueiros também são muito, né, famosos aqui, inclusive em Pernambuco, né, tem o hino de Pernambuco, tem homenagens aos coqueiros, né, salve a terra dos altos coqueiros, de beleza e soberba estendal, Nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco imortal e imortal. Então são as simbologias para tentar retratar um pouco da história dessas comunidades locais, de Pojuca, seja do estado de Pernambuco, tá? Seja do Brasil ou do mundo, né? Vamos lá. Os símbolos não traduzem a experiência, apenas a sugerem. Se você não teve a experiência, como saber de que se trata? Já imaginou a bandeira de Pojuca com café, com, sei lá, folhas de morango, com frutas de morango que não é da produção local? Não, né? Então vai sugerir o que faz parte da realidade de Pojuca. É necessário que haja experiência para aprender a mensagem, alguma pista. Do contrário, você não ouve o que eles estão dizendo. Portanto, é bom salientar que os símbolos partem da concepção coletiva de algo que o social, o contexto social conhece como um todo, né? Nem que seja de forma simples. Não é algo simplesmente e apenas unilateral. Tá? No capítulo 1 da Lei Orgânica do Município de Pojuca, no artigo 4º, assim define os símbolos oficiais do município. São símbolos, isso aqui vocês têm que ter em mente, vocês têm que gravar. São símbolos do município, a bandeira, o brasão e o hino municipal, dentre outros. Então, o que é que a gente vem para cá? A gente vem para o nosso materialzinho, segundo a Lei Orgânica do Ipojuca, no capítulo 1 e artigo 4, os símbolos de Ipojuca são definidos. Vamos lá. São definidos como a bandeira, o brasão, o hino municipal, né? O hino municipal, como aparece lá na lei, dentre outros também, colocamos dentre outros. Né? Então, segundo a Lei Orgânica do Ipojuca, no capítulo 1, vou colocar assim, capítulo 1, artigo 4º, os símbolos de Ipojuca são definidos como a bandeira, o brasão, o hino municipal, dentre outros. Beleza, pessoal? Então, vamos embora. A bandeira, né? Vamos falar da bandeira um pouquinho. Colocar para cá. Já vou, obviamente, jogar, né? Já a bandeira de Pojuca aqui. Deixa eu pegar logo. Bandeira de Pojuca. Já para a gente ter ali no nosso material. Então, vai abrir assim. Deixa eu tentar copiar assim. E a imagem. Agora foi. Olha a bandeira de Pojuca aí. A bandeira. A Lei 577, de 28 de novembro de 1969, constituía de fato e direito a bandeira municipal de autoria de Antônio José da Silva e da professora Maria Madalena de Santana. Então, vamos lá colocar, né? Instituída pela lei... Maria, foi muito essa aqui. Instituída pela lei 577, de 28 de novembro de 1969, idealizada
e criada, né, por Antônio José da Silva e pela professora. Tem que ter um professor no meio para fazer uma coisa dessa, né? Claro. Essas coisas sobre cultura, simbologia educacional aí também. Maria Madalena de Santana. Bora. A bandeira nas cores verde, amarelo e azul traz ao centro o rio Ipujuca em cor marrom, no alto a cruz, representando a influência do cristianismo católico, né, nessa região da América Portuguesa, de Pernambuco, né? Nas laterais, a cana e o coqueiro representando fontes de riqueza históricas da região. Então a gente vai colocar, né, cores da bandeira, que está aí bem óbvio, né? Azul, amarelo e verde. Detalhes: o rio Ipujuca no meio, que dá o nome ao município. Então, isso é muito fácil de se lembrar, graças a Deus. Tomara que a banca seja simples com a gente nisso aí, né? O rio Ipujuca no meio em marrom. A cruz na parte de cima. O que é que está errado em marrom aqui? Nada, marrom não é assim? Marrom é com M. Opa! Boa. A cruz na parte de cima, simbolizando o cristianismo católico. Por que eu vou colocar cristianismo católico? Porque eu já vi muita questão da ADMTech misturando questões, por exemplo, de barroco, falando que o barroco é uma expressão artística de cultura protestante. E não é, pessoal. O barroco, né, que vai aí, de certa forma, ter o seu desenvolvimento na Itália, do século XVII, mas também em Portugal, na Espanha, e vem para o Brasil também, né, século XVII, século XVIII, é uma expressão cultural, simbólica, de esculturas de arte sacra católica. Tá? E eu já vi aí muita questão da ADMTech misturando o que é católico e o que é protestante. Então, eu vou colocar simbolizando o cristianismo católico, né? E simbolizando a riqueza histórica do município, temos nas laterais a cana de açúcar e o coqueiro. Pronto, show de bola. Subi um pouco aqui o texto da bandeira para deixá-la um pouquinho maior para vocês visualizarem, já que vocês não vão precisar estar voltando para o Atlas para revisar isso aqui, né? Deixar ela no centro, assim. Show. O hino de Pojuca, pessoal. O hino de Pojuca. Hino do Ipojuca. Eu já coloquei o hino aqui em cima, tá? Então, vou ver se tem mais alguns detalhes sobre o hino. Coloquei ele aqui, ó. Hino de Pojuca, tá? Ipojuca, berço sagrado, que seu povo a nobreza conduz, suas glórias e honra do passado, que a nossa bandeira traduz. Lindas praias com seus coqueirais, verdes campos, céu cor de anil. Então tá dizendo já, né, que a bandeira tá traduzindo isso aqui. Os verdes são dos campos, o céu, o azul da cor do céu, de Pojuca. Suas indústrias e seus canaviais. Em Pernambuco é a grandeza do Brasil. Ipujuca, cidade amada e abençoada por Jesus, a cruz católica está lá. Seus filhos têm sangue guerreiro deste solo brasileiro, terra de Santa Cruz. Destes solos ipojucanos, estrangeiros invasores expulsaram, os holandeses. Tendo à frente os frades franciscanos, contra os holandeses triunfaram neste dia a fé dos cristãos, que em todos os corações petrificou, Santo Cristo, que é a nossa tradição, o seu povo a Deus glorificou. Então aqui está o hino de Pujuca, né? Se não tiver outra informação aqui, vamos lá, tem informação. O hino de Pujuca também foi oficializado pela mesma lei e é de autoria do maestro José Marinho Alves, tá? Então, a lei que oficializou o hino foi a mesma lei da bandeira, oficializado, vou colocar pela lei 577, de 28 de novembro de 1969. Vamos lá, né? Vai que a banca cobra a questão de data, a gente já sabe aí que foi em 1969, né?
de autoria do maestro, aqui em preto, José Marinho Alves. José Marinho Alves, tá? Nele é retratado fatos marcantes para o município, como a insurreição contra os holandeses. Então, ó, simbolicamente, o hino busca rememorar o período de expulsão dos holandeses de Pernambuco, de forma a exaltar a história do município do Ipojuca. Além de destacar o desenvolvimento econômico, que desde épocas coloniais coloca Ipojuca entre as cidades mais importantes de Pernambuco. Ao que vocês já sabem, Ipojuca, durante o período colonial e imperial também, foi uma das cidades mais importantes de Pernambuco, devido à sua produção açucareira. Show de bola. Então, o hino, né, vocês já têm aí no material, tá bom? Não vou repetir ele aqui nessa parte de baixo das informações. É para não ficar repetitivo. E o brasão, né? Vamos falar do brasão, que é o símbolo do município também, né? Esse brasãozinho aqui, bem bonitinho, tem ele aqui, ó. Já fácil, copiar a imagem. Vamos ver se ela pega aqui. Pegou. Então, o brasão, né, com a data de fundação aí do município, 30 de março de 1846, lembrando que durante o Império a sede de Pojuca ficava, né, não em Pojuca, mas ficava onde, ó, temos aqui já, ó, temos o nosso material, ó. Cadê? Só para a gente recompor. Aqui, ó. Durante o Império, era o distrito de Nossa Senhora do Ó, que era a sede. E Pujuca passou a ser sede a partir da Primeira República, tá? Lembrem-se disso. O município é fundado no Império, 30 de março de 1846. Notem que no brasão nós temos, né, a folha do coqueiro, a folha da cana-de-açúcar, tá? O sol, né? As praias, a indústria, provavelmente simbolizando as usinas de cana-de-açúcar, tá? A gente vai falar sobre isso. E Pujuca, Pernambuco, parece um pouco o brasão do estado de Pernambuco, parece um pouco o brasão do Recife também, né? Tem influências, tá, pessoal? Deixa eu inserir aqui uma caixa de texto. Show. Vamos lá. Sancionado no governo do prefeito Alberto Costa Filho, a Lei 878 de 86, então de 1986, né? Alberto Costa Filho, sancionada no governo de Alberto Costa Filho, pela Lei 878/1986, né? É isso aí. Criou o brasão do município de Pojuca, idealizado por Joaquim Manuel Pires, tá? Sancionada no governo de Alberto Costa Filho pela Lei 878, foi criado o brasão do município do Ipujuca. Idealizado por Joaquim Manuel Pires, vírgula. O brasão foi desenhado pelo artista plástico Luiz Lourenço da Silva. Muito nome de muita gente, eu espero que ela não cobre os nomes das pessoas mesmo assim especificamente, né? Se cobrar, vocês vão ter que estar sempre de olho nesse material aqui, né? Vai que, apesar de que a banca vai ter que fazer aí, acho que 5 questões a partir desse material e vai ter que pegar as partes mais chave. Por isso que eu estou achando essa parte histórica
a parte de organização geográfica de Pojuca, né? A simbologia com certeza vai cair, esses símbolos vão ser cobrados, tá? Com certeza. E a parte de educação mesmo, que também está aí no Atlas, tá? Os ramos das folhas da cana-de-açúcar e do coqueiro representam a economia agrícola do município. O rio Pujuca demonstra a identidade local, né, o rio lá no fundo. Grafado em seu nome, a própria lei ainda coloca o rio como meio de unificação entre diferentes povos, uma vez que o rio Pujuca passa por várias cidades. Nasce, né, em Arco Verde e deságua em Ipojuca. O mar, a jangada e a praia expressam a economia turística. Então, vamos colocar, né, o mar, a jangada e a praia representam a cultura local e a economia turística. As folhas de coqueiro e de cana representam a economia local historicamente. Ao fundo, podemos ver o rio Pujuca. Eu acho que ele dá uma misturada, né? No mar com o rio Pujuca, né? Já que o rio Pujuca corre para Suape ali, né? Para o mar. Vamos botar ao fundo, podemos ver o encontro, né? Do rio Pujuca com o mar, né? Deixa eu subir essa parte do brasão. Já que o material diz que o rio está representado e a praia também, né? E a relação com a história escravocrata, onde o Porto de Galinhas foi um ponto estratégico de desembarque de escravos, né? Lembrando isso também, vou colocar até um asteriscozinho aqui para vocês. Porto de Galinhas como um local de desembarque de escravos barra escravizados, né? Porque esse termo escravo é um termo já em desuso, né? Não existe ninguém escravo, existem pessoas que foram escravizadas, né? Que foram transformadas em cativas. A chaminé aponta para a riqueza industrial, que a princípio caracterizou-se pelas usinas e posteriormente pelo complexo industrial e portuário de Suape, né? Então, a chaminé representando as usinas e o porto de Suape, né? O complexo industrial do município. Os braços cruzados lembram a ordem franciscana, que foi um dos fundamentos históricos municipais, e o sol que representa a força e a vitalidade, né? Então, em cima, os braços cruzados representam os frades franciscanos e o sol, a força e a vitalidade do povo ipojucano. Vamos colocar assim, deixa eu só ver aqui. Vou ter que diminuir aqui a letra para ficar aparecendo tudo direitinho para vocês. Show de bola. Quanto às cores, temos o azul representando o céu e o mar ipojucano, o amarelo representando as riquezas, o verde representando as matas, o marrom representando o massapê, né? Diz ele que tem um marrom aí, né? Eu vou colocar só a característica do marrom. O marrom representando o solo massapê, que é um solo, né, fértil. Deixa eu colocar aqui, solo fértil, cristalino, nutrido e ótimo para a produção açucareira, tá? Então, isso é sempre assunto aí da parte de história, sempre cai, né? Essas características históricas do porquê a produção açucareira deu tão certo aqui em Pernambuco, né? Em outros lugares nem tanto, tá? Então, finalizamos aqui essa parte dos símbolos, tá? Parte de história, parte de cultura, né? Estou colocando assim sempre, uma parte de história e uma parte de geografia. Por isso que agora eu vou para o meio ambiente, né? Agora a gente vai ver a parte de geografia, tá? Até para a aula não ficar tão grande assim. E eu vou estar preparando um simulado com questões sobre isso aqui. Na verdade, eu vou estar preparando um simulado grandão, né, de questões.
tanto de múltipla escolha quanto de verdadeiro ou falso, a partir do nosso material e dos assuntos do nosso material, tá? Para vocês responderem aí em casa. Vamos embora. Meio ambiente. Como o edital cobra muito essa questão de meio ambiente, e a gente não vai conseguir ver tudo, pessoal, né? Eu tenho que arriscar, sim, em alguns temas principais. Então, se vocês olharem no nosso material, ó, vamos lá. Localização geográfica de Pujuca, parte de geografia, né? História de Pujuca, outra parte de história aí. Então, geografia, história, né? Algumas questões de história. Parte dos distritos, geografia e história ao mesmo tempo. Nossa Senhora do Ó, Camela, né? Eu vou até colocar um slide aqui de divisão. Distritos do Ipoju. Nossa Senhora do Ó e Camela, né? Nossa Senhora do Ó, Camela. Hino de Pujuca. Comunidades tradicionais, os engenhos, né? Comunidades tradicionais, praias. E aí entramos em símbolos de Pujuca, tá? A bandeira, hino de Pujuca, o brasão. O material está ficando legal, o material está ficando organizado. E mais sintético do que você ler aquele atlas todo, tá? Vamos agora para essa parte de meio ambiente, para a gente finalizar aqui, vocês acompanharem em casa. Meio ambiente, pessoal, né? Vamos colocar aqui, meio ambiente. O edital cobra muito isso de meio ambiente. Fala muito sobre meio ambiente. É o conjunto que é meio ambiente, né? É o conjunto dos elementos naturais, sociais e econômicos. Então, ó, vou mudar aqui. O que é meio ambiente? É o conjunto de elementos naturais, sociais e econômicos que formam, vamos colocar, um espaço geográfico e que faz parte do cotidiano da existência, né, humana. Portanto, é tudo que tem relação com a vida, sua manutenção e reprodução. Assim, os elementos naturais, a terra, a água, o ar, a fauna e a flora, os elementos sociais, os homens, as mulheres e suas relações, a cultura, e os elementos econômicos, as relações de produção e consumo e as condições materiais de reprodução da vida, bem como a maneira como estes são tratados pela sociedade em suas interrelações com o que é entendido como meio ambiente. Portanto, foi o que eu sintetizei aqui. É o conjunto de elementos naturais, sociais e econômicos que formam o espaço geográfico, perdão, e que faz parte do cotidiano da existência humana. Então, o meio ambiente é composto de o meio ambiente é composto de elementos naturais, vamos lá, fauna, flora, já está aí, né? Fauna, flora, o que é que ele mais coloca? Terra, água, né? Terra, água, ar, humanos ou sociais, seres humanos, a cultura humana, né? Transformações do espaço geográfico, transformações do espaço geográfico causadas pelo antropomorfismo, ou seja, mudanças ocasionadas pelos homens, né? E elementos econômicos, relações de produção, reprodução, consumo, desperdício, economia
preservação, etc. Tá? Então, é dessa forma que o material vai definir meio ambiente. Segundo o artigo 255 da Constituição Federal, olha aí, ó, Constituição Federal, todos têm o direito ao meio ambiente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Ipojuca está localizada no bioma de Mata Atlântica e apresenta diversos ecossistemas em seu território. Abaixo apresentaremos os tipos e características de cada um. Né? Então, vamos lá colocar. Deixa eu ver se eu consigo pegar a setinha. Consigo. Aqui, ó. Colocar essa citação da Constituição, né? CF de 1988, também chamada de Constituição, como vocês já sabem, cidadã. Manter somente o texto. Ó, segundo o artigo 255 da Constituição Federal, todos têm direito ao meio ambiente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Então, aí está o meio ambiente na Constituição Federal, também conhecida como Constituição Cidadã. Tá? Bioma de Ipojuca, majoritariamente, né? Majoritariamente composto pela Mata Atlântica. Mata Atlântica é essa que foi devastada pelos portugueses durante os primeiros anos de colonização, tá, pessoal? Se a prova falar sobre isso, sim. Os portugueses devastaram boa parte dessa Mata Atlântica no processo de produção da cana-de-açúcar. Por isso que meio ambiente também envolve isso aqui, ó, relações de produção, né? A forma como você explora o meio ambiente diz respeito se ele vai se tornar preservado, se vai continuar sendo preservado e equilibrado, ou se ele vai ser desperdiçado, se ele vai ser atacado e destruído, né? Então, vamos lá. Ipojuca está localizada no bioma de Mata Atlântica e apresenta diversos ecossistemas em seu território. Então, ó, na Mata Atlântica, né, majoritariamente composto pelo bioma de Mata Atlântica, eu vou colocar assim, né, apresentando diversos ecossistemas, tá? Como? Aí vamos lá. Manguezal, esse, o mais conhecido de todos nós aqui, né? Quem aqui sabe, pelo menos identificar o que é um mangue, aquele encontro de terra com rio, né, com água dos rios ou com a água dos mares, um local de muita biodiversidade, né? Um local de muita reprodução de muitos animais, inclusive diversas espécies de peixes e de tubarões reproduzem nos mangues, né, nos manguezais. Os manguezais são ecossistemas típicos de áreas costeiras, alagadas ou alagadiços em regiões de clima tropical ou subtropical. Seu solo, bastante rico em matéria orgânica e com características lodosas, é composto por raízes e material vegetal parcialmente decomposto, a turfa, por isso aquele cheiro do mangue, né? É um cheiro de um material orgânico em decomposição e a gente sente esse odor, né? A formação vegetal do manguezal possui raízes externas, aéreas, né? Ou seja, você consegue ver essas raízes saindo do solo lodoso, né? Formando como se fossem um emaranhado de raízes, por isso externas e aéreas, né? São raízes altas, sendo a espécie predominante o mangue. Os manguezais também são classificados de acordo com os tipos de mangue e podem ser divididos em mangue branco, mangue vermelho e mangue de siriúba. Tá? No Brasil, a Lei 4.771, de 15 de setembro de 1965, estabelece o manguezal como área de preservação permanente, e mesmo assim é o ecossistema brasileiro mais ameaçado.
a poluição de rios e mares em conjunto com a especulação imobiliária nas regiões litorâneas, e isso acontece em Pojuca e no Cabo Santo Agostinho, e muito, né? Construção de prédios onde não se devem ser construídos, tem afetado significativamente os manguezais. Estas áreas têm diminuído de tamanho e o ecossistema da região tem sido afetado. Trabalhadores locais, principalmente os que vivem da caça e comércio de caranguejos, né, têm sofrido com a diminuição destes animais nos manguezais. Tá? Então, vamos colocar essa definiçãozinha aqui de mangue. Isso aqui eu preciso colocar para vocês. Né? E tem que ser lido mesmo. Deixa eu ver se eu consigo tirar essas bolinhas. Ah, vou conseguir tirar ela aqui, assim. Assim, perfeito. Tá? Deixar aqui a definição do material mesmo de mangue. Que está uma definição bem sintéticazinha, né? Está sintetizado. Dá para vocês lerem aí para resumir. E falar da lei de preservação, né? Lei de preservação dos manguezais. Lei número 4.771, de 15 de setembro de 1965. Tá? Aí eu vou colocar aqui uma observação. Os manguezais são os tipos de ecossistemas mais prejudicados e ameaçados nos dias de hoje pela indústria imobiliária e pela poluição dos rios e das beiras de mar, né? Ou de praia. Perfeito. Vou colocar isso aqui também no meio, dar mais um espacinho. Show. Vamos para os próximos. Restinga. Tem estuário e recife de corais. Aqui está o Mangue do Botão, né? E aqui a Restinga de Maracaípe. Tá? A zona costeira do Brasil possui uma grande diversidade de ecossistemas e, entre estes, cerca de 79% era formado por formação de restinga. Isso está no livro de Lacerda, de 1993. Tá? Restinga é um conjunto, eu vou colocar aqui, ó, restinga é um conjunto de formações vegetais herbáceas em terreno arenoso e salino, que revestem as areias litorâneas desde o oceano até as primeiras encostas da Serra do Mar. Essas herbáceas, pessoal, é uma vegetação mais rasteira, né? Por isso restinga, né? Uma vegetação mais rasteira, uma vegetação de pequeno porte, que a gente consegue notar na presença das encostas litorâneas, né? Aquela vegetação ali de gaibu, daquelas rochas que a galera sobe para tirar foto, para pular, para pescar, né? É uma vegetação de restinga. Quem está indo para Calheitas, né? Tem ali Mata Atlântica e na parte litorânea tem uma vegetação de restinga, né? Ali não são mangues, ali são restingas. Os mangues estão mais para Suape, né? Um pouco mais para lá, tá? E para a parte de Gaibu, que vai para Enseadas dos Corais, tem uma parte de mangues também ali. Tá? Então, aqui a definição de restinga. Segundo o Decreto Federal 750 de 93, a restinga é considerada um dos ecossistemas da Mata Atlântica. Pesquisadores caracterizam a restinga de Maracaípe, em Pojuca, por meio de 3 formações. A floresta fechada não inundável, aqui não entra, né, essa parte de rios aí do mar, o campo não inundável e o campo inundável. Tá? Então, vamos colocar aqui. Segundo o decreto federal, isso aqui a gente tem que colocar. A restinga é considerada um dos ecossistemas de floresta atlântica, que é o mesmo de Mata Atlântica. Pesquisadores de Pujuca dividem a restinga em 3 tipos.
floresta fechada não inundável, campos não inundáveis, é isso? E o campo inundável. Na verdade, campo não inundável e o campo inundável, que é esse onde as águas, né, vão cobrir essa vegetação rasteira, tá? Simbora. Infelizmente, novamente, né, o crescimento imobiliário, a poluição, o extrativismo e o agronegócio têm se mostrado como os principais fatores responsáveis pela grande destruição desses ambientes. Então, vamos colocar fatores de destruição desse ecossistema. Indústria imobiliária, poluição de rios e mares, agronegócio, e extrativismo. Não é isso? Perfeito. Entre outros fatores humanos. Infelizmente, somos nós os maiores causadores da extinção desses ecossistemas, né, pessoal? Então, vamos lá. Estuário. Estes ecossistemas, no caso os estuários, são formados nas áreas onde há água doce encontra água salgada. Por isso o estuário, né? O estuário do rio geralmente fica na foz do rio. É onde as águas do rio encontram, né, as águas do mar. Tá? Então é um encontro de água doce com água salgada. Vou colocar isso aqui, né? Essa definiçãozinha aqui para vocês se lembrarem. Estes ecossistemas são formados nas áreas onde a água doce encontra água salgada, né? Ou seja, encontro das águas, tá? Geralmente na foz dos rios ou onde eles desaguam no mar. Perfeito. É o destino final de um rio, onde ocorre a mistura da água salgada do mar e água doce. Os estuários estão cercados de terras úmidas ou terrenos alagadiços, em alguns casos com árvores com raízes aéreas. As raízes saem, né, da terra para facilitar a respiração. Vou colocar aqui, cadê? Perfeito, isso aqui, perfeito. Essa definição tá maravilhosa. Os estuários estão cercados de terras úmidas ou terrenos alagadiços. Em alguns casos, árvores com raízes aéreas, né, saem aí para facilitar na respiração. A vegetação principal é capim, que são especialmente adaptados para sobreviver em água salgada. Então, a gente vai colocar isso aqui também. Vegetação principal, capim, adaptados para resistir e sobreviver em água salgada, né? Boa. Algumas espécies de pássaros são comuns nesses ecossistemas, como as gaivotas, que se alimentam no lodo do estuário, comem ali crustáceos, comem caranguejos, comem pequenos peixes, as garças, o biguá, os pelicanos e pássaros mergulhadores, tá? Então vamos colocar aqui espécimes de pássaros que vivem no estuário. Garças, certo? Gaivotas, pelicanos, biguás e pássaros mergulhadores, né? Os famosos mergulhões. Ipojuca possui 2 estuários,
O do Rio Ipujuca, que localiza-se ao norte do litoral e deságua ao sul do complexo portuário de Suape, ou seja, o Rio Ipujuca deságua em Suape, né, como a gente já sabe. E o dos rios Sirinhaém e Maracaípe, localizado ao sul do litoral ipojucano em área de proteção ambiental. Os estuários, por serem ecossistemas de grande diversidade biológica, são fundamentais para nutrir a vida no oceano. Então vamos colocar isso aqui, né? Ipujuca possui 2 estuários. O do rio Ipujuca, no norte, não é isso? Que deságua no sul, no complexo portuário de Suape. E os dos rios, o dos rios, né, porque eles se misturam, Sirinhaém e Maracaípe. Lembrando que todo o rio corre para o mar, né? Sirinhaém, não tem nada errado não. Deixa eu ver se tem alguma coisa errada aqui, acho que não. Tá dando Sirinhaém. É, Sirinhaém, é isso mesmo. E o do Maracaípe, tá? Que localiza-se ao sul e é território, como ele coloca aqui, né? Protegido. Área de preservação ambiental. APA. Perfeito. Por último, Recife de Corais, que dá o nome, né, da capital do nosso estado, Recife, né? Segundo Charles Darwin, né, ele fala sobre os recifes de corais, né? Darwin teve no Recife por volta de 1858, 54, algo assim, se não me falha a memória. É o Beagle, né? O Beagle tem uma arribada forçada no Recife porque teve uns probleminhas no casco do navio. O navio que ele viaja da Grã-Bretanha para os arquipélagos de Galápagos para estudar essas espécimes animais e desenvolver a teoria dele das espécimes, né, da evolução. Darwin diz que os recifes de corais são a construção rochosa, a construção da natureza mais artificial que ele já viu na vida dele. Ou seja, é a construção natural mais parecida com algo que o ser humano fez, né, do que com algo feito pela natureza. E com uma lógica maravilhosa, né? Também um ecossistema de biodiversidade imenso, né? Mexilhões, ostras, caranguejos. Muitos desses animais sobrevivem nos recifes de corais, diversas espécies de peixes também, né? Sobrevivem nesse ecossistema. E realmente parece, né? Quando você vê os arrecifes, uma construção bem linear, rochosa, né? Saindo do mar, parece que aquilo foi colocado ali pelo ser humano, mas não foi, né? Foi a própria natureza quem construiu essas formações rochosas. Os recifes de corais são ecossistemas que abrigam uma infinidade de seres vivos e são formações produzidas principalmente por um animal marinho denominado genericamente de coral. Os corais vivem em regiões tropicais e subtropicais, sendo considerados bioindicadores da qualidade da água, né? Uma vez que só sobrevivem em água limpa e clara e respondem rapidamente às perturbações do ambiente. Então, se os corais começam a morrer ou a se degradar, como a gente fala, né, em termos de geografia, em termos ambientais, se eles começam a se degradar, é sinal de que a água está bastante poluída, né? Lembrando que quanto mais poluída a água, menos oxigênio ela vai, os seres que habitam, né, esse ecossistema vão produzir, menos a luz solar, né, vai penetrar. E lembrando que essas plantas submarinas, né, algas, etc., que são base alimentar de diversas espécies de animais marinhos, elas precisam também fazer fotossíntese, então elas precisam de sol, de raios solares, né, para poder se desenvolver. E aí, quando o rio está muito poluído, as águas dos mares estão muito poluídas, óbvio que esse ecossistema vai morrer.
né? Tem até um nomezinho, eutrofização, se não me falha a memória, é o termo, eutrofização, que é quando a água está muito poluída, o sol não consegue penetrar e esse ecossistema simplesmente ele vai morrendo, né? Ele vai desaparecendo, ele vai se extinguindo. No Brasil, grandes recifes são encontrados no litoral nordestino, desde a Bahia até o Maranhão. Os recifes de corais podem ser classificados em 3 tipos, então vamos colocar aqui, né? Franjas, barreiras e atóis. Os recifes de corais podem ser classificados em 3 tipos: franjas, barreiras, né, que são aquelas formações rochosas bem parecidas artificialmente, como fala Darwin, e atóis. Franjas são aqueles que se formam perto da costa. Vou colocar a definição. Formando lagoas rasas. Perfeito. Tem gente até que toma banho, né, nessas lagoas rasas. Os recifes em barreira, por sua vez, formam lagoas profundas e localizam-se paralelamente à costa. Ali no porto do Recife você consegue ver a definição disso aqui, você consegue ver isso aqui na prática, na verdade, né? Ali no porto do Recife é um recife de barreira, porque a água ali já é bem mais funda, né? Não são franjas, não estão próximas do litoral, mas não são rasas, são bem fundas. Tanto é que ali ainda funciona o porto, né? Por fim, os recifes de atóis, que por serem originados de ilhas afundadas, apresentam-se em forma de anel no meio do oceano, né? São pequenas ilhotazinhas no meio do oceano, né? Recifes de atóis. Perfeito. Ótimo. Os recifes, principalmente no que diz respeito à pesca e ao turismo, também são de grande importância econômica e representam a fonte de alimento e renda para muitas comunidades. Como eu falei, né? Ostras, várias espécimes de moluscos, mexilhões também, são encontrados próximos aos recifes porque servem para proteção, para se proteger de predadores, serve também para esses animais se alimentarem ali. Várias espécimes de peixes ficam próximas aos recifes de corais, né? Em Pojuca é comum avistarmos das praias os catadores de crustáceos, que fazem seu trabalho durante a noite e durante o dia os jangadeiros que fazem os passeios nas piscinas naturais, né? As piscinas naturais, na praia da Vila de Porto de Galinhas. Então, vou colocar isso aqui. Acho muito difícil ser cobrado assim em prova, mas, já que estamos falando também de características turísticas de Pojuca e da parte de economia, né? Turismo que não sai da parte de economia. Em Pojuca é comum avistarmos das praias os catadores de crustáceos, que fazem seu trabalho durante a noite, e durante o dia os jangadeiros, que fazem o passeio nas piscinas, deixa eu colocar aqui, naturais, né? Deixa eu colocar as piscinas naturais na praia de Vila de Porto de Galinhas, tá? Então já estamos aí em 26 lâminas nesse material sobre o Atlas de Pojuca, tá bom, pessoal? Aqui o estuário de Maracaípe, ou seja, a parte onde o rio Maracaípe se encontra com o mar, né? Aqui os corais em Pontal do Maracaípe, né? Esses corais aqui são corais de franja, podem observar, né? Tá bem no litoral e essas águas aqui ainda abrigam peixes pequenos. Algumas pessoas tomam banho aqui, não são recifes de barreira, são recifes de franja aqui, tá? E é isso. A gente para nessa parte aqui para não ficar muito grande. Então, hoje nós vimos isso aqui. Vamos revisar, né? Símbolos de Pojuca, a bandeira, o hino, o brasão. Perfeito. E a parte do meio ambiente, tá? Bioma principal, Mata Atlântica, né? Com 4 tipos principais de ecossistemas, tá? Recifes de corais, mangues ou manguezais, restingas e... Qual é o outro, meu Deus?
Agora me fugiu a mente. Estuário, perdão, estuário, né? O encontro das águas, salgada e doce. Tá bom, pessoal? Então, dá para revisar legal, né? O meio ambiente na Constituição Federal. A Constituição tanto preserva essa questão do meio ambiente, né? Obriga o meio ambiente a ser um meio ambiente equilibrado, bem como trata do meio ambiente como de uso comum do povo, é essencial à qualidade de vida do povo, tá? Então, os biomas de Pojuca, lembrando, né? Majoritariamente composto pela Mata Atlântica, e aí nós temos os ecossistemas, né? O manguezal, a restinga, o estuário e os recifes de corais. Tá bom, pessoal? Eu vou colocar umas imagens aqui para vocês, tá? No material, para o material ficar com as ilustraçõezinhas. Mas agora eu vou parar a gravação para não ficar muito longa. Mas deixa só eu mostrar aqui, né? Vamos aproveitar que eu já estou aqui mesmo. Estuário. Né? Aqui, ó. Isso é um estuário. As águas dos rios, de um rio, se encontrando com as águas do oceano, né? É um ambiente aquático de transição entre um rio e o mar, né? O estuário do Capibaribe, ali no Recife, quando o rio Capibaribe se encontra com o mar, né, no Recife. O estuário do rio Ipujuca, estamos estudando sobre ele, né? Ó, isso aqui, ó, Manguezal, né? Manguezal aqui também, ó. Centro Escola Mangue, Centro Escola Mangue, Manguezal, isso aqui são as raízes aéreas, ó. Raízes que saem debaixo da terra para respirar, né? Perfeito. E o estuário do Ipujuca, né? A parte do Ipujuca vai se encontrar com o mar. Estuário do rio Maracaípe. Vamos ver aqui. Ó, que legal. Que legal isso aqui. Aqui já o mangue, mais para dentro um pouquinho as restingas, né? Onde o rio se encontra com o mar. Recife de Corais, Pernambuco. E aqui os recifes de corais, né? Esses aqui são os atóis, né? Ou seja, estão dentro do mar mesmo aqui, ó. Os atóis. Aqui as franjas, né? As franjas, ó, os recifes próximos à costa. Aqui dá para mergulhar, dá para nadar ainda, né? Aqui são atóis também, estão bem no fundo do oceano. Perfeito. E essa partezinha aqui, né? Para cá são franjas e para cá para dentro já são barreiras, né? De um lado franja, do outro lado barreira. Barreira também porque impede tanto a passagem da água quanto de alguns animais, né? Como os tubarões, por exemplo, né? Que estão bem distantes dos recifes de corais, normalmente, para não se chocar com esses recifes, né? Então aqui, ó, vê como parece uma construção, né? Bem artificial, bem linear. Perfeito, pessoal. Show de bola. Vamos parar a gravação. Espero que vocês tenham gostado. Essa semana a gente ainda tem aula de Plano Nacional de Educação, tá? Vou gravar uma aula amanhã. Vou disponibilizar no material do Classroom. E sexta-feira, de 7h30 às 9h, ou até um pouquinho antes, não sei, mas eu acho que a gente vai até 9h. Vamos resolver questões de Plano Nacional de Educação, tá bom? Um abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.